bem-vindos à sétima e última mensagem da nossa série As 7 Necessidades Básicas das Crianças. Nós hoje vamos terminar com a sétima, que é As Crianças Precisam e Necessitam de Deus. Quero desde já agradecer a todos os que estiveram desse lado durante estas 6 mensagens e esta última. Quero também expor o meu coração que realmente aquilo que eu mais desejo é que seja de bênção para a sua vida, para a sua família. Sem dúvida que para mim foi bom ler o livro, foi bom partilhar, foi bom poder gravar estas mensagens para poder ajudar outros, que assim espero que realmente tenha acontecido. As mensagens vão continuar disponíveis no meu blog, espero que continue a abençoar vidas e que você até possa partilhar com outros pais, possa talvez rever estas mensagens e que, sobre tudo isto, que possa determinar fazer algumas mudanças no seu seio familiar. É isso que realmente eu aprendi e também estou a fazer, e é esse o meu desejo, que outras pessoas possam também escolher fazer isto. Olhar para todas estas mensagens que falámos, ver realmente as necessidades básicas dos nossos filhos, saber até que ponto podemos até ter falhado ou não estamos a fazer exatamente aquilo que Deus determinou que nós façamos, porque realmente Ele é aquele que criou a família, que tem todos os preceitos para que nós possamos viver uma vida em paz e plena, e então esse é o meu desejo, que realmente possa desfrutar destas mensagens, possa voltar a escutá-las e que possa tomar decisões para que realmente algumas coisas mudem no seu seio familiar. E vamos então terminar com As Crianças Precisam de Deus. E quero dizer desde já que é fácil para os adultos negligenciarem as necessidades espirituais e as preocupações das crianças. É importante que a criança saiba qual é a sua posição diante de Deus, sendo essencial que conceitos corretos sobre Deus lhe sejam ensinados desde cedo. É importante que a criança saiba quem ela é em Cristo, quem ela é para Deus, e esses conceitos têm que ser ensinados desde muito cedo. Não é uma coisa que nós devemos pensar, isso é só para quando eles forem mais adultos ou mais jovens, quando eles tiverem algum senso, alguma capacidade para perceber. A verdade é que aquilo, e nós como já temos visto em todas estas lições, aquilo que as crianças vivem, aquilo que nós lhes transmitimos através da forma como nós vivemos, da forma como nós pensamos, da forma como nós agimos, isso vai ser determinante na vida das crianças. Então, a ideia que elas têm de Deus e a ideia do que elas creem que Deus pensa delas é muito determinado por nós, é muito determinado pela nossa atitude, pela forma como nós trazemos o ambiente do céu à nossa família. Ou seja, se nós temos a capacidade de nós próprios termos conhecimento de Deus, comunhão com Deus, conhecimento dos princípios de Deus, e se isso for uma realidade nas nossas vidas e se nós vivermos de acordo com essa realidade, é isso que nós vamos passar aos nossos filhos e é essa realidade que eles vão viver também. Portanto, aquilo que eu lhe digo é expor os nossos filhos, as nossas crianças, ao ambiente do céu, expô-los ao ambiente da Palavra de Deus, expô-los a um ambiente em que a família viva o ambiente de Deus, o ambiente do céu. Isso realmente vai fazer a diferença na vida deles, porque não é nada novo, é algo que no fundo é o ambiente onde eles nascem, é o ambiente onde eles crescem, é o ambiente onde eles são regados, onde todas as suas ideias, onde todas as suas formas de pensamento crescem e nascem com esta realidade na vida deles, que é a Palavra de Deus. Então não vai ser nada que seja novo para eles, no fundo vai ser a essência deles, vai ser aquilo que eles são, que eles estão habituados a ouvir, que estão habituados a ser e que estão habituados a ver os seus pais praticar. Então, é muito fácil que nós, como adultos, negligenciemos estas necessidades básicas, que é a criança precisar de Deus. No entanto, a criança necessita ter os conceitos corretos sobre Deus e necessita também saber a sua identidade em Deus. Por exemplo, pontos de vista prejudiciais que afetam a vida inteira podem ser aprendidos mediante declarações como Deus não gosta de ti quando não te portas bem, ou se tu fores um menino bom, tu vais para o céu. A criança nunca vai poder ter a certeza da sua condição espiritual se forem usadas declarações condicionais do tipo se tu. Deixa-me dizer isto, é algo que eu costumo muito dizer às mães e aos educadores, no fundo, com quem eu convivo, e também que eu acabo por estar perto dessas crianças e desses pais. Nunca devemos educar os nossos filhos de uma forma condicional em relação ao amor de Deus para com eles.
Ou seja, que o amor que Deus tem por eles é determinado pelo comportamento deles. Sempre digo isso aos pais. Nunca devemos dizer aos nossos filhos que Deus não gosta de ti se Deus não gosta que tu faças isso. Deus não gosta disto, Deus não gosta daquilo. É Deus que não gosta ou é o pai e a mãe que não gostam? Estamos a usar Deus será que estamos a usar Deus para as nossas próprias ideias, para os nossos próprios conceitos, ou realmente estamos a tentar passar uma mensagem de Deus para os nossos filhos? É porque se essa é a nossa intenção, nós não devemos dizer se tu fizeres isto, ou Deus não gosta se tu fizeres, Deus não gosta que tu faças isto. Não devemos usar esse tipo de expressões, devemos usar a palavra de Deus. Devemos expor as nossas crianças ao que a palavra de Deus diz e deixarmos que elas próprias tirem as conclusões com base naquilo que a Bíblia diz, com base naquilo que a palavra de Deus diz e quais são os princípios dele. Então, sempre tenha isto em atenção. Se você realmente é cristão, se você ama a Deus, se você quer que os seus filhos conheçam a Deus, não diga constantemente aos seus filhos que o amor de Deus é condicionado pelo seu comportamento. Deixe-me fazer esta pergunta. O amor que você tem pelos seus filhos é condicionado pelo comportamento deles? Se eles se comportarem mal, você vai deixar de os amar? Creio que não. Porque o amor, como vimos em outras lições, o amor é algo que está sempre presente, quer a criança faça coisas corretas, quer ele faça as incorretas. Não quer dizer que eu concordo com o comportamento incorreto, no entanto, o meu amor não se baseia naquilo que ele faz. O meu amor existe sempre, mas eu vou corrigir aquilo que está mal e vou aplaudir aquilo que está bem. Alguma vez Deus nos deixa de amar se nós agirmos incorretamente? Se nós dizemos aos nossos filhos, Deus não gosta que tu faças isto, se tu fizeres aquilo, Deus não vai gostar mais de ti, então como é que é a nossa relação com Deus? Também é nessa base? É que nós não somos perfeitos, também falhamos, também erramos, se calhar noutras áreas, e Deus vai deixar de gostar de nós? Essa não é a essência de Deus. Então não vamos passar essa mensagem aos nossos filhos. De tão tenra idade, já estamos a dizer que o amor de Deus é condicional. Estamos a dizer que Deus só gosta dele se ele fizer aquilo e aquilo. Não, eu posso dizer, pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que um comportamento negativo tem as suas consequências más, que não é agradável aos olhos de Deus determinado comportamento e porquê, mas eu nunca devo questionar o amor de Deus em relação ao meu filho, à minha filha. Portanto, tenha isso em consideração. Também, deixe-me dizer isto, uma das primeiras orientações para os pais aparece logo em Deuteronômio capítulo 6. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 6 e a começar no versículo 5. Diz assim: Ama o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver a andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, através desta passagem de Deuteronômio capítulo 6, nós podemos ver vários pontos através desta passagem. Primeiramente, a Bíblia ensina que os próprios pais devem ter comunhão com Deus, verdade? O versículo começa com ama o Senhor. Ou seja, quem ama o Senhor? Os nossos filhos? Não, nós. Nós como pais, primeiramente ama o Senhor com todas as nossas forças, entendimento, coração, toda a nossa alma. Devemos amar ao Senhor. Portanto, um pai não pode simplesmente dizer ao seu filho qual é o caminho que ele deve seguir. Ele deve ser tudo o que espera que o seu filho seja. Os pais não devem apenas conhecer o caminho, mas eles devem mostrar e orientar a criança para que ande nesse caminho. E só podemos fazê-lo se nós mesmos andarmos por esse caminho. E eles precisam de seguir esse caminho, verdade? As crianças só podem compreender Deus, o amor, a misericórdia, o perdão, a aceitação e tudo aquilo que nós queremos falar de Deus quando eles podem vivenciar isso através dos seus relacionamentos no lar. Segundo ponto em relação a este versículo de Deuteronômio capítulo 6 é que a Bíblia coloca a responsabilidade pelo treinamento espiritual dos nossos filhos diretamente sobre os pais. Isto é muito importante, porque muitos pais pensam que a responsabilidade espiritual da educação dos filhos está na igreja, mas Deus ordenou que o lar fosse a instituição em que as crianças são educadas no caminho que devem seguir. Então, Deus nunca esperou que fosse a igreja, que fosse o pastor, que fosse a escola, que fosse a igreja infantil, nenhuma outra instituição fizesse isso. Deus o que disse foi: ama o Senhor, tu
E depois ensina-as com persistência aos teus filhos. Com persistência, ensina-as zelosamente, ensina-as sem desistir, sem desmaiar. Ensina as tuas crianças, ensina aos teus filhos o caminho em que eles devem andar. E quando falamos em ensinar, falamos em que nós próprios agimos nesse âmbito, nós andamos pelo caminho e por isso podemos levar os nossos filhos pelo caminho. Também deixe-me dizer-lhe que Deus nunca esperou então que fosse a igreja ou o pastor que tomasse essa responsabilidade nos seus ombros. Os pais não podem culpar nenhuma instituição caso os filhos se desviem. Os pais não podem culpar o pastor, não podem culpar a igreja infantil, não podem culpar a igreja que os filhos se desviem, porque a igreja não é responsável direta pela educação espiritual dos filhos. É óbvio que a igreja, ela deve e tem essa obrigação, no fundo, de ter um sistema que possa suportar e possa ajudar as crianças a caminhar. No entanto, lembre-se disto, os seus filhos na igreja infantil, na igreja, passam 2, 3, 4 horas da sua vida. A um domingo, quando chegam à igreja, eles estão lá 2, 3 horas, mas todo o resto das 24 horas, tirando essas 3, eles estão consigo. Portanto, somos nós como pais que temos que transmitir-lhes os valores, que temos que transmitir-lhes os ensinamentos. No fundo, temos que lhes ensinar qual é o caminho. Então, a responsabilidade espiritual está realmente sobre os pais. A passagem de Deuteronômio diz que os pais devem ensinar com diligência e com persistência. Então, sempre vai começar em casa o desenvolvimento espiritual. E por mais que a igreja tenha um papel preponderante, porque a igreja oferece no fundo os recursos, se não houver colaboração em casa, todo o esforço será perdido. Deus colocou sobre os pais essa tremenda responsabilidade de ensinar. E eu quero ler-lhe também, a par de Deuteronômio capítulo 6, ler o Salmo 78, do versículo 1 ao 8. E diz assim: Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou os estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Vamos ver um bocadinho este salmo. Neste salmo, a responsabilidade é especificamente colocada sobre os pais. Reparou que nós, como pais, vamos contar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais nos contaram, para que os nossos filhos contem aos seus filhos e os filhos contem aos filhos os feitos de Deus. Então, note que neste salmo a responsabilidade é especificamente colocada sobre os pais com estes propósitos, para que os filhos também depositem fé em Deus. Se ler este salmo atentamente vai ver isto, para que eles não se esqueçam das obras de Deus e da obediência aos seus mandamentos e também a fim de que eles não se tornem incontroláveis, teimosos, rebeldes e infiéis. Então, estes são os propósitos pelo qual Deus dá esta responsabilidade aos pais. A Bíblia também ensina claramente que a instrução dos pais deve ser constante e contínua, através da palavra e do exemplo. Por isso, em Deuteronômio diz que vais ensinar com persistência em casa, quando andas pelo caminho, quando te levantas, quando te deitas. Fala-nos de vários movimentos, fala-nos de vários momentos do dia. Então, o ensinamento, a persistência com que ensinamos os nossos filhos deve ser realmente assim, contínua, persistente, sem desistirmos, sem desmaiarmos, como a palavra de Deus diz. E lembre-se disto, deve ser constante, contínua, através da palavra e, sobretudo, através do exemplo, porque muitos jovens reagem mal quando a realidade que os pais aparentam na igreja não é aquela que eles vivem em casa. Lembre-se disto, se você vive uma coisa em casa e depois tenta transmitir outra na igreja, talvez você engane as pessoas da igreja, mas você não vai enganar os seus filhos, porque
porque eles vivem consigo e sabem qual é a sua realidade. Portanto, muito mais depressa nós ensinamos pelo exemplo do que propriamente apenas pelas nossas palavras. Deus dá à criança uma sensibilidade especial quanto à sua presença e à sua obra. Se você conversar com uma criança, 3, 4 anos, quando você começa a conversar com ela entende as coisas de Deus de uma forma muito... Claro que eles estão dados os porquês, não é? E já vamos ver também uma coisa interessante sobre isso. Mas conseguimos passar-lhe a informação de Deus e eles aceitam de uma forma muito mais simples, muito mais correta do que qualquer adulto. Portanto, como se costuma dizer, esta idade dos 4 aos 14 anos, que é a adolescência, quando eles estão a criar a sua identidade, quando eles estão a questionar sobre quem eles são, sobre o que é realmente o mundo à sua volta, é o tempo ideal de nós também lhes passarmos os ensinamentos bíblicos básicos para que a vida deles ande de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E observe isto. Um estudo indica que até aos 15 anos de idade a criança faz uma média de 500.000 perguntas. Ora, temos 500 milhões de oportunidades para ensinar-lhes alguma coisa. Muitos dos pais pensam que não devem expor as crianças muito cedo às verdades de Deus, de forma a que eles depois possam ter liberdade de escolha, que eles possam pensar pela cabeça deles, como se costuma dizer. Mas a questão é esta: se não somos nós que vamos passar-lhes os ensinamentos de Deus, nós estamos a expor os nossos filhos a todo um conjunto de falsos deuses, idolatria, de tanta coisa que está no mundo. Parece que não conhecemos o mundo em que vivemos e sabemos que ele está tão rodeado de filosofias, de tanta coisa que vai inundar a mente dos nossos filhos, que se nós não fizermos a nossa parte, o que estamos a fazer é sermos inconscientes, porque estamos a permitir que outras coisas ocupem a mente dos nossos filhos e que lhes ensinem aquilo que devíamos ser nós a ensinar-lhes. Portanto, nós temos um papel preponderante na vida dos nossos filhos e no caminhar deles com Deus e também nesta vida. Também há outro versículo em Provérbios, capítulo 22 e versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Que promessa tão bonita Deus tem aqui para nós. A instrução sempre é dada pelo ensino, a transmissão de conhecimento e também pelo exemplo, como já vimos. E é óbvio que Deus dá, e isso é uma coisa muito importante, é óbvio que Deus dá o livre-arbítrio a todas as pessoas, certo? Incluindo as nossas crianças. Elas mais tarde vão ter que fazer as suas próprias decisões, elas mais tarde vão ter que tomar a sua própria rota, e nós às vezes como pais, há alguns pais que sentem um pouco de culpa porque fizeram a sua parte, transmitiram os ensinamentos de Deus e parece que a criança se desvia dos caminhos. Nós temos que entender isto. Deus deu o livre-arbítrio às pessoas. Elas vão ter que escolher os seus próprios caminhos, elas vão ter que tomar as suas próprias decisões. Mas é certo que se nós fizermos a nossa parte, aqui diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você tem aqui uma promessa linda. Se você está nessa condição, os seus filhos desviaram-se de Deus, os seus filhos estão longe dos caminhos de Deus, tem esta promessa de Provérbios 22:6, agarre-se a ela e diga: independentemente de tudo, eu transmiti os ensinamentos de Deus aos meus filhos, ainda quando eles forem velhos, eles não se esquecem. Aliás, vou-lhe dizer uma coisa: mesmo que eles se desviem, há certos valores, certos princípios que eles guardam em sua vida, porque foram-lhes ensinados desde pequeno. Então, nós como pais temos sempre uma grande influência nos nossos filhos. Lembre-se disto: o ensino deve ser formal e informal, ou seja, ir à igreja, fazer parte do grupo de jovens da igreja, servir a Deus. Tudo isso é muito importante e é uma forma formal de ensinar e de ensinar os caminhos de Deus. Mas também há momentos informais que são de grande importância. Quando os pais oram, quando os pais leem a Bíblia e respondem com amor e compaixão de forma consistente, isso também vai causar uma importante influência nas crianças. Deixe-me dizer uma coisa: não podemos constantemente dizer aos nossos filhos para ler a Bíblia se eles não nos veem a ler a nós. Não podemos constantemente dizer aos nossos filhos para orarem e a buscarem a Deus quando eles não nos veem a nós fazer isso. Mesmo que eles não estejam... todos nós temos que ter o nosso lugar secreto, não é? Todos nós procuramos estar a sós com Deus, mas tem que ser uma rotina
tão instalada nas nossas vidas que eles vejam que isso sucede, que eles vejam que nós o fazemos, e isso vai ser muito mais compensador e vai ser um maior exemplo para os nossos filhos do que nós simplesmente os mandarmos para o quarto para ler a Bíblia. Eles têm que nos ver e têm que ver que há fruto em nós também. Eles têm que ver que há mudança em nós quando estamos na presença de Deus, que a presença de Deus faz uma mudança nas nossas vidas. Eles têm que ver isso. Então, quando os pais separam tempo para discutir valores, para ler, contar histórias que ensinam princípios bíblicos, no fundo, quando até podemos chegar ao ponto de ter o verdadeiro altar familiar em casa, ou seja, um momento em que toda a família se reúne, em que adoram juntos, em que leem a Bíblia juntos, em que falam sobre os temas de Deus, isso vai promover uma fé familiar. Aliás, e esta é uma opinião pessoal, creio que é muito importante que os pais tenham conhecimento de um conjunto vasto de matérias. Ou se não têm esse conhecimento, que não tenham medo, nem impeçam os filhos de procurar as respostas, porque às vezes falta aos pais, por exemplo, conhecimentos científicos. E no fundo parece que não têm segurança da veracidade da Bíblia. Então se os filhos fazem perguntas, é o que a Bíblia diz e ponto final. Mas há muitas coisas que nós podemos procurar respostas, procurar que eles aceitem as respostas e que eles vejam as respostas à luz da Palavra de Deus. Até coisas científicas nós podemos procurar na Palavra de Deus, porque dá-nos a resposta. E então, às vezes é um erro nós pensarmos que a ciência está totalmente em desacordo com a Bíblia. Há coisas que a ciência descobriu que a Bíblia já falava antes. Então, todas essas coisas nós devemos ter conhecimento e adaptar à realidade e adaptar ao contexto familiar e também à faixa etária em que os nossos filhos estão, porque uma criança de 12, 13, 14 anos vai fazer perguntas que uma de 3, 4 ainda não faz. Então nós temos que nos adaptar e ver que realidade temos na nossa família para poder também responder às necessidades dos nossos filhos. Também, deixem-me dizer isto, dizem que a principal tarefa de desenvolvimento, que é na infância média, que é entre os 6 e os 12 anos, é o crescimento da consciência. Então a consciência é desenvolvida por aquilo que a criança vê, ouve e é ensinada. É a idade da imitação e é por isso que a modelagem é tão importante. É a idade em que o ensinamento claro, há um ensinamento claro sobre o que é certo, sobre o que é errado. É imperativo nós termos esse ensinamento do que é certo, do que é errado. Mas ensinar é muito mais do que palavras. Esta fase da infância, dos 6 aos 12 anos, refere-se ao período em que sentimentos e emoções são tão significativos que a criança torna-se mais consciente da maneira como as coisas são ditas do que propriamente aquilo que foi dito. Então a criança percebe mais os sentimentos que são expressos do que propriamente a instrução dada. Ou seja, no fundo, para esta faixa etária dos 6 aos 12 anos, tudo muito se baseia na emoção, tudo muito se baseia nos sentimentos e nas emoções que eles têm. A criança é mais ciente de quem diz o quê do que das várias informações que são transmitidas. Às vezes não é a forma, não é o que nós transmitimos, a informação que transmitimos, mas a forma como o fazemos. Isso vai marcar muito mais a criança. Uma forte consciência desenvolve-se quando o ensinamento é feito numa atmosfera quente, amável e relacional. Uma fraca consciência desenvolve-se quando os relacionamentos são frios, mesmo que as coisas corretas sejam claramente ensinadas. Então o que eu quero dizer com isto? Princípios bíblicos são básicos para nós transmitirmos aos nossos filhos. Mas há uma faixa etária dos 6 aos 12 anos que, no fundo, é quando a criança começa a perceber, começa a ter as suas primeiras dúvidas, que ela desenvolve a consciência, que tudo é muito baseado na emoção. Ou seja, os ensinamentos que nós lhes passamos, se forem feitos de uma forma harmoniosa, amorosa, os ensinamentos da Palavra de Deus, se forem transmitidos e ela sinta que os pais a amam e é por causa disso que estão a dizer aquelas coisas, que estão a ensinar da Palavra de Deus, vai marcá-la muito mais e vai marcar a sua consciência do que aquilo que pode até ser bem dito, ou seja, que é a Palavra de Deus que está correta, mas é dito de uma forma fria, de uma forma calculista, de uma forma sem amor. Então, o que eu quero dizer é, alia a compaixão, o amor, a misericórdia, a forma como diz as coisas, à Palavra de Deus. Usa a palavra, mas também diga as coisas de uma forma amável. Vou-lhe dar um exemplo. A Palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe.
Eu posso dizer para que sejas próspero, não é? E é um dos primeiros mandamentos com promessa, para que tenhas uma longa vida, diz a palavra de Deus em Efésios, para honrar o pai e a mãe. Se eu digo isso a uma criança de uma forma ríspida, tu tens que honrar o teu pai e a tua mãe, ouviste? E já disse, e honra o teu pai e a tua mãe. Esta forma ríspida de dizer as coisas vai marcar mais a criança do que propriamente honrar o pai e a mãe. Que honrar o pai e a mãe é bíblico, é verdade, mas a forma como eu digo as coisas é que vai marcar a criança. Se eu me sentar com ela e de uma forma amorosa dizer, sabes, tu queres viver muitos dias nesta terra, tu queres ser feliz, queres ser próspero em tudo, vou-te dar uma dica, vou-te dar uma chave para esta vitória, honrar o pai e a mãe. Sabes o que é honrar? Honrar é isto, isto e isto, honrar é obedecer, honrar é amar. Quando tu fazes isso ao pai e à mãe, sabes o que a Bíblia diz? Que tu vais viver muitos anos. Deixa-me dizer isto, a educação deve ser sempre ao lado positivo, ou seja, nós não devemos sempre usar a educação para ser negativos, ou seja, não podemos usar a educação, a disciplina, sempre para levar para a área do castigo. Eu tenho que levar a educação e a disciplina para levar a uma coisa positiva. Queres ter um bom tempo nesta terra, queres viver muitos anos, queres ser feliz, o que é que gostavas de fazer? O que é que gostavas de ser quando fores grande? Queres ser médico, queres ser enfermeiro, queres ser advogado, queres ser juiz, queres ser veterinário? O que é que tu queres ser? Queres ser polícia, bombeiro? Uau! O que é que te vês a fazer? Comece por coisas pequenas. Comece a mostrar como é bom viver, como é bom ter uma vida saudável, como é bom sermos prósperos. Sabes qual é que é a chave para isso tudo? Honrar o pai e a mãe. Essa forma de falar vai fazer a alteração, vai trazer alterações e vai fazer a mudança na vida dos seus filhos. Então, deixa-me dizer isto, as crianças precisam de Deus. E nós temos a responsabilidade, no fundo, esta responsabilidade tão bonita, tão importante que é de educarmos o filho, porque como nós vimos nos Salmos, o que nós fazemos hoje aos nossos filhos, eles vão fazer aos filhos deles, e os filhos deles vão fazer aos filhos deles, e nós vamos ter gerações inteiras que amam a Deus quando nós também nos propomos a mudar. Quando nós nos propomos a fazer as coisas à luz da Palavra de Deus, à forma como a Palavra de Deus nos ensina a fazer. Diz para nós admoestarmos a criança, diz para que... A Bíblia fala também do castigo, fala da vara, portanto a vara é um símbolo de castigo. É necessário usar o castigo, sim, mas a Palavra de Deus também fala de usarmos as palavras em amor, para termos cuidado com o poder das nossas palavras, para nós usarmos a disciplina de uma forma correta, para ensinarmos, como vimos há pouco, os caminhos de Deus e mesmo quando forem velhos, eles não se vão esquecer. Esta é a minha maior paixão e a minha ideia é de que realmente você possa sair depois destas 7 mensagens, possa sair com esta certeza plena. Deus o ama, Deus quer que você seja um instrumento fundamental na vida dos seus filhos, Deus deu-lhe este papel fundamental, este papel preponderante na vida dos seus filhos. Você tem uma oportunidade de ouro, você tem uma superfície de absorção à sua frente, que são as crianças. Você tem a oportunidade de transmitir-lhe ideias, pensamentos, verdades reais, coisas que podem fazer mudar a vida deles e que eles podem mudar a vida de outros. Nunca se esqueça disto, lembre-se sempre disto. A diferença que você vai fazer hoje na vida dos seus filhos é a diferença que os seus filhos vão fazer nos seus netos e os seus netos nos seus bisnetos. Gerações inteiras vão poder proclamar aquilo que é realmente a verdade, aquilo que é o correto, aquilo que Deus quer e que realmente pode fazer a diferença numa sociedade lá fora que se está a desintegrar e que de alguma maneira está até a trazer ensinamentos diferentes, completamente destruturados, completamente fora daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Portanto, nós ainda vamos a tempo. E esse é o meu maior desejo, que você possa olhar para estas 7 mensagens, possa ouvi-las, voltar a ouvi-las, ler as mensagens no blog e possa tomar uma decisão de dizer: eu vou mudar muitas áreas da minha vida, na minha casa, para que nós realmente possamos um dia dizer que os meus filhos puderam testemunhar
a grandeza de Deus na minha vida e que isso fez a diferença no futuro deles. Deus o abençoe. Oro pela sua família neste dia, oro para que a sua família seja próspera, para que todos possam realmente se unir num propósito, em amor, que as diferenças possam ser saradas, que juntos possam realmente cumprir o propósito de Deus nesta terra e Deus o abençoe, tudo bom para todos, obrigada por terem estado comigo estas 7 mensagens, Deus o abençoe.